Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos fazer uma atividade que trata sobre cálculo de área de um triângulo qualquer. E esse assunto ele é bastante abordado no 8º ano, mas não significa que você que esteja em um outro ano letivo não possa tentar fazer esse exercício, porque são conteúdos bastante simples, mas que envolvem o nosso raciocínio lógico, a nossa divisão dessa imagem para a gente poder resolver alguma coisa. Vamos lá, pessoal. O enunciado diz o seguinte: calcule a área do quadrilátero a seguir, sabendo que o ângulo A é reto. Beleza, isso já está na imagem. O ângulo C mede 60 graus, também já está na imagem. AB 12 centímetros, imagem também. BC igual a CD, que é igual a 16 centímetros. Tudo isso já está na imagem. Só o que importa para mim ali, no enunciado e não na imagem, é calcule a área do quadrilátero a seguir. Professor, peraí, tinha colocado lá atrás que era a área de um triângulo qualquer e me apresenta um quadrilátero? Sim, pessoal. Por quê? Eu sei calcular a área do quadrado, do losango, do retângulo, do paralelogramo e do trapézio. Só que esse quadrilátero não é quadrado, nem retângulo, nem losango, nem paralelogramo, nem trapézio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar em dividir esse quadrilátero em dois ou mais triângulos, de modo que me seja possível calcular a área. Existem algumas possibilidades para isso. Na realidade, eu posso traçar um segmento que vai de A até C, como está aparecendo na imagem para vocês, ou de B até D. Só que se eu traçar de A até C, das poucas informações que eu já tinha, eu acabo perdendo. Esse ângulo A que tinha 90 graus não tem mais 90 graus. E esse ângulo C que tinha 60 graus também não tem mais 60 graus. Professor, peraí. Tem 45 e tem 30. Calma, calma lá. Não é porque eu estou dividindo que eu sempre divido em partes iguais. Existem critérios para isso. E é isso que a gente vai discutir também. Mas se eu dividir o meu quadrilátero através do segmento BD, eu tenho dois triângulos e eu não perco informação nenhuma que eu tinha na minha imagem. Então isso me ajuda. Então já me leva a crer que essa divisão é a mais interessante. Eu tenho a imagem dessa forma. Eu tenho um triângulo que é o triângulo ABD e eu tenho um triângulo que é o triângulo BCD. Então vamos começar a analisar. Eu vou tentar calcular a área dos triângulos para que somados me dê a área do quadrilátero. Mas eu tenho que ver por onde eu posso começar. Eu iria começar pelo da esquerda aí, que é o que está mais fácil, né? Esse daqui é o que está mais bonitinho. Então vamos ver o que dá para fazer com ele. Não dá para fazer nada. Eu não consigo calcular o teorema de Pitágoras tendo só uma informação. Eu tenho, teoricamente, duas incógnitas, o segmento AD e o segmento BD. Mas no triângulo BCD, que é esse triângulo aqui, eu tenho informações que são bem interessantes. Eu tenho dois lados medindo 16. Se eu tenho dois lados medindo 16, eu sei que eu tenho dois ângulos também congruentes. Dois lados congruentes, dois ângulos congruentes. Mas eu não sei quanto medem esses ângulos. Eu vou analisar o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer plano é igual a 180 graus. Beleza? Se eu tenho um triângulo que somado os ângulos dá 180 graus e eu tenho um ângulo de 60 graus, eu posso fazer essa continha simples. 180 menos 60, eu tenho 120 graus. Se eu tenho 120 graus sobrando e eu tenho dois ângulos iguais, como já explicado o motivo pelo qual, ou seja, tenho dois lados iguais, consequentemente, dois ângulos iguais. Então eu posso fazer a continha do 120 dividido por 2 e eu tenho, então, dois ângulos de 60 graus. Se eu tenho dois ângulos de 60 graus e mais um ângulo de 60 graus, tenho três ângulos iguais, consequentemente, tenho três lados iguais. Ou seja, tenho um triângulo equilátero. Legal. Nesse caso, pessoal, como pode ser visto, eu vou dividir esse triângulo em
duas partes, ou seja, em dois outros triângulos, de modo que eu passo a ter uma altura aqui, ó. Embora não esteja o quadradinho, só para a gente adiantar o nosso processo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E eu posso utilizar, sim, o Teorema de Pitágoras para descobrir essa altura. Então, pessoal, dividindo aqui, ó, é a parte que era 16 em duas partes iguais, ou seja, 8 e 8, que é 16 dividido por 2, eu encontro a altura. Lembrando que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, meu objetivo era transformar esse triângulo em dois triângulos retângulos para que eu pudesse calcular a área, ou seja, base vezes a altura dividido por 2. Qual é a mesma fórmula, professor? A fórmula é a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Legal. Coloquei a fórmula ali para vocês. Só que nós temos um detalhe. Eu tenho a base, que é 16, e eu não tenho altura. Então, não tenho como calcular a área. Mas eu tenho como encontrar essa altura, que é utilizando o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, como é mesmo, professor? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É sempre o maior lado, ou seja, aquele que está oposto ao maior ângulo. E no triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo de 90 graus. Quem é que está oposto ao meu ângulo de 90 graus? Que está aqui, pessoal. Oposto é o que está do outro lado, ou seja, o lado que não está tocando esse ângulo. Então, nesse caso, a minha hipotenusa é 16. Um dos meus catetos é o H, que é quem eu estou querendo descobrir, e meu outro cateto é 8. Eu escolhi esse triângulo aqui da esquerda ou o da direita, não ele completo, tá? Porque ele completo, ele não é retângulo. Legal. Então, 16 ao quadrado, 256 é igual a h ao quadrado mais 8 ao quadrado, que é 64. 256 menos 64 é igual a h ao quadrado. H ao quadrado é igual a 192. Professor, mas por que o H mudou de lugar? Pessoal, eu sou meio supersticioso. Eu não passo embaixo de escada, eu não deixo o chinelo virado para baixo e eu não deixo incógnita do lado direito. Professor, mas pode? Pode, numa boa, você escolhe. Legal. Então vamos lá, continuando. H ao quadrado é igual a 192. H é igual a raiz de 192, que é a operação inversa, né? Se estava ao quadrado de um lado, passa raiz do outro. Decompondo isso, não vou fazer decomposição aqui, senão a gente vai demorar uma eternidade. Deu 8 raiz de 3. Legal, professor, a área do meu triângulo é 8 raiz de 3. Não, isso é só a altura. Só que agora, com a altura, eu posso voltar nessa fórmula e fazer as alterações que são necessárias. Ou seja, a área é igual à base. A base é 16, pessoal. Professor, posso fazer sendo 8? Pode, mas você vai encontrar só metade do triângulo e você quer esse triângulo inteiro. A base é 16 vezes a altura, que é 8 raiz de 3, dividido por 2. Professor, dá para simplificar? Dá. Vamos simplificar, então. 16 com 2 dá 8. E 8 vezes 8 raiz de 3 é 64 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, essa é a área de uma parte do meu quadrilátero, que é um dos triângulos. Guarda essa informação. Vamos para o outro triângulo. Professor, e agora? Eu já tenho que essa medida é 16, a gente já tinha achado lá no anterior, né? Ah, só fazer base vezes a altura dividido por 2. Fechou, acabei o exercício. Não. Por quê? Novamente, eu tenho base e não tenho altura. Ou tenho altura e não tenho base. Não muda nada, tá? Então, eu tenho essa medida x, que eu não sei qual que é. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Não tenho todas as informações necessárias. Vamos novamente. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 16, que é a hipotenusa, que é o maior lado, ou seja, aquele que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele tem 16, que é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Vamos resolver. 16 ao quadrado, 256, é igual a x ao quadrado, mais 12 ao quadrado, que é 144. Novamente, 256 menos 144, deixa a incógnita sozinha,
x ao quadrado. Lembrando que eu sou supersticioso, não gosto da incógnita do lado direito, só troquei de lugar. Se 2 mais 2 é igual a 4, 4 é igual a 2 mais 2, não muda nada, né? Mas eu acho mais bonitinho assim. Operação inversa, tem o x ao quadrado é igual a 112, vai ficar x é igual a raiz de 112. Novamente, decomposição é com vocês aí em fatores primos. Encontrei x é igual a 4 raiz de 7. Legal, professor, a área do meu triângulo 4 raiz de 7. Não! A área do seu triângulo você não encontrou ainda, você só achou um cateto. Então, agora sim, a gente volta para a fórmula. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Minha base eu vou considerar como 12 e a minha altura como 4 raiz de 7 dividido por 2. Dá para simplificar isso, professor, para ficar mais fácil? Claro que dá, pessoal. 12 ou 12 por 2 ou 4 por 2, você escolhe. Eu prefiro fazer o maior para ficar mais simples ainda, né? Então, 12 dividido por 2 vai dar 6 vezes 4 raiz de 7, dá 24 raiz de 7 centímetros quadrados. Essa é a área do nosso outro triângulo. Então, chegamos finalmente ao encerramento do nosso exercício, ou seja, a área do meu triângulo de cima é igual a 64 raiz de 3 centímetros quadrados e a área do meu triângulo de baixo é 24 raiz de 7 centímetros quadrados. Professor, e agora como eu faço para somar isso? Não faz nada, gente, é só pegar lá 24 raiz de 7 mais 64 raiz de 3. Professor, mas não dá para melhorar isso? Não, não dá. Parou por aí. Mas tem uma cerejinha do bolo, tá? O que dá, não dá para eu somar isso, mas dá para eu fazer ali uma operação de um fator comum em evidência, né? Ou seja, tanto 24 como 64 são números divisíveis por 8. Então, eu poderia colocar 8, 3 raiz de 7, mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a cerejinha do bolo, tá? Mas se você tivesse parado um pouquinho antes aqui, ó, não teria problema nenhum. Acredito que nenhum professor iria encanar com isso, a menos que fosse um dos pedidos do exercício. Beleza? Galera, um detalhe sobre esse exercício. Por favor, não diga que o exercício é difícil. Esse exercício é complexo, ele é grande, ele é longo. Mas você faz 2 vezes Teorema de Pitágoras e você faz 2 vezes base vezes altura dividido por 2, que é a área de triângulo. Então não tem nada de muito especial. Você tem que simplesmente enxergar que esse quadrilátero ele pode ser divisível em 2 triângulos. Se você enxergou isso, dá um pouquinho de trabalho? Dá. Difícil? Não é. Complexo? Grande? Sim. Mas são assuntos que vocês já sabem de cor e salteado, que é área de triângulo e Teorema de Pitágoras. Beleza? Então espero que tenha ficado claro para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, eu falei um pouco rápido demais de propósito, até porque dá para você voltar o vídeo e assistir novamente, senão ia ficar gigantesco esse vídeo, não era meu objetivo. Espero que vocês tenham gostado, vocês sabem que eu gravo os vídeos com o maior carinho do mundo e eu espero que vocês tenham gostado. E vamos pro próximo, aguardem aí que daqui a pouco eu devo estar subindo mais um vídeo para vocês. E o meu objetivo não é like, não é inscrito, é que simplesmente você entenda que o exercício não é tão difícil assim e de que ele te ajudou de alguma forma. Beleza? Obrigado, um abraço e até a próxima.